quarto capítulo da série Saudades da Minha Kombi, vamos conhecer a história da Baleia Azul. A tradição da imobiliária fundada por Tubal Vilela. E o primeiro entrando no arquivo do mês de outubro em homenagem aos professores. E no Papo Gerais desta semana, Celso Machado entrevista Yara Porto. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, o Uberlândia de ontem sempre está só começando. Patrocínio Algar, gente servindo gente. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Saudades da minha Kombi. No ano em que a Kombi vai sair de linha, o Uberlândia de ontem sempre presta uma homenagem a esta inesquecível companheira. Confira. Venho de uma família de mecânicos, né, de apaixonados por carro, a vida inteira. Nasci e fui criado dentro de uma oficina. E a oficina que a gente sempre trabalhou lá, a gente sempre mexeu com Kombi. Foi em Brasília, meu avô sempre trabalhou e mexeu com Kombi a diesel. Então, o primeiro carro nosso, assim, nossa família era muito grande, era o carro de trabalhar, de passear, para carregar todo mundo era sempre uma Kombi. A maioria das Kombis a diesel eram todas bege, um café com leite. E as Kombi eram sempre gabine dupla, que hoje em dia assim, é muito difícil de ver. Então ela tinha espaço para carregar o pessoal inteiro, a família toda, e ainda tinha a carroceria para você estar colocando a bagagem, as malas, barraca quando a gente ia para o camp. Então é esse tipo de carro que eu lembro. Eu ia passando pela rua assim, e via aquela Kombi e falei assim, nossa, eu tenho que comprar essa Kombi. E parei, comecei a perguntar o antigo dono dela se ele não queria vender, que ano que era. E até passou assim, uns 2 meses eu vinha comprar ela dele. Era uma Kombi azul e branca, ano de 65, conhecido também pessoal como Corujinha, que tinha um vidro partido, sabe? Então quando eu fui passando pela rua que eu vi aquela Kombi, eu fiquei doido. Falei, nossa, essa Kombi é o que eu preciso. Ficou muito massa. O ano dela era 65. E era uma Kombi de passageiro, então tinha uns bancos atrás. Então o que eu pensava era poder carregar minha família, igual quando eu era pequeno a gente carregava. No final de semana a gente saía, reunia o pessoal, meus colegas, colocava o pessoal dentro do carro. E a gente sempre fazia um encontro ali na Rondon, na praça ali próxima ao Uniub. Então colocava todo mundo dentro da Kombi e descia para lá. Então era mó farra dentro da Kombi, o pessoal gritando e achando muito engraçado aquilo. Descendo ali pela Avenida Rondon, com todo mundo dentro do carro, e buzinando para os outros na rua, e o povo dando tchau. Era muito engraçado. Até pelo formato que a Kombi era, a gente chamava ela de Baleia Azul. Pelo formato que a gente achava que ia parecer uma baleia cachalote. Então eu falava assim, essa baleia azul, azul e branca. Então todo mundo começou a chamar ela de Baleia Azul, então pegou o nome. E, inclusive, como assim, o pessoal já conhece o carro, já sabia que era meu, às vezes eu estava voltando para casa, assim, depois de um encontro no sábado à tarde, ia subindo na Rondon Pacheco ali, a Kombi estava parada, com algum conhecido parava e encostava. O que aconteceu? Eu falei, não, tá com um pneu furado aqui, tá, um cabo do acelerador estragou. Aí sempre alguém via e parava e falou, o que você está precisando? Tal, e já dava uma mão. Mas isso aí acontecia direto. O mais engraçado, nós estávamos descendo a gente ia andar de trike nesse dia, no triciclo. E aí tinha um pessoal sentado no banco traseiro da Kombi e os pinos que seguravam o banco estavam soltos. Aí cada vez que a gente parava no semáforo que arrancava, o banco tombava para trás. Aí o pessoal caía para trás e quando freava o banco voltava, aí o povo rachava o bico de rir e ficava uma gozação por causa do banco da Kombi. Antes tempo que eu tive a Kombi, eu tive um outro carro, sabe? Mas a Kombi é que me trazia recordação da minha família. Então a gente sempre busquei isso, relembrar os momentos de infância.
e poder trazer para o meu filho isso. Uma imobiliária com tradição de mais de 70 anos. A partir desta semana, vamos apresentar uma série de matérias que contam curiosidades da história da ITV. Veja a seguir. Eu era o velho Tubal Vilela. A gente chegava na imobiliária às 7 horas da manhã, já estava lá. Todo de gravata, barba feita, de paletó, olhando a imobiliária Tubal Vilela. A imobiliária Tubal Vilela era os olhos, a menina dos olhos do velho Tubal Vilela. Ao vender o lote, ela é pioneira em registrar os contratos de compra e venda, né? Era a única empresa que registrava os contratos. O modelo principal do contrato, até hoje, ele é utilizado, o que era utilizado na época, né? Teve pouca alteração. Tal era a preparação do contrato. A ITV tem o orgulho de dizer que ela nunca teve problema de documentação em seus lotes. Isto é uma base muito sólida para novos negócios. Godofredo Teodoro da Silveira é meu pai, já falecido. Na época de 30, ele trabalhava na fazenda dos Naves. E ele, vindo para Uberlândia por um período, ele resolveu assim adquirir um terreno. Era a empresa imobiliária uberlandense. Ele então comprou esse imóvel e não era um sistema de carnês ou sistema de notas promissórias, duplicatas, não era isso, era uma caderneta. Imagina você, a gente com um terreno naquele local seria muito bom, né? Porém, o meu pai desistiu de pagar, voltou para o meio rural e continuou a vidinha dele lá. E a gente só soube que ele adquiriu, né, esse terreno, mas não prosseguiu nos pagamentos. Foi muito interessante o contato, porque nós não sabíamos, os familiares, não sabíamos que ele tinha sido o comprador número 1 da hoje imobiliária Tubal Vilela. Pegava uma área ali, já loteava e coisa, deixar as cidades. Ele falava muito, falava assim, gente, eu ainda quero ver o rio Berabinha passar dentro de Uberlândia, dentro de Uberlândia. Em outubro é comemorado o Dia do Professor. Por este motivo, entrando no arquivo desta semana é especial. Vamos rever depoimentos de professores inesquecíveis. Confira. A escola que não se preocupa em dar para as crianças a crença num ser superior, a crença em Deus, não se preocupa em dar princípios éticos, morais, essa escola não pode formar bem e integralmente o homem, corpo e alma, corpo e espírito. Já avisava durante a semana, aquele que tiver dificuldade em alguma coisa, venha no domingo, no sábado, também no sábado não tinha aula, né?
vem no sábado e domingo que eu vou orientar e vou colocar vocês em condição de seguir as aulas contínuas. Estava ali na janela e já tinha pracinha. Passaram duas garotas pretas e uma olhando para a outra falando assim, pois é, tanta gente que estuda e a gente não pode aqui, a gente não precisava pagar e não pode. Ele escutou, chamou, escuta, vem cá, chega aqui, por que vocês não podem estudar? Porque a gente não pode estudar de dia, a gente tem que trabalhar e à noite não tem. Então, ano que vem vocês vão estudar. O ano que vem vocês vão ter um curso noturno aqui. Toda professora tinha vontade de ter um aluno igual a esse. Aplicado, estudioso, respeitador. Afinal de contas, não deixava de ser uma criança. Como julgar uma criança? Uma criança que a gente admirava. Não pela carruagem que ele trazia. Porque foi de luta, de muito trabalho, os pais. Não foi por isso, foi o valor do menino Rondon. Olá! Toda vez que eu gravo um Papo Gerais, eu me coloco na condição de um aluno, porque eu converso sempre com pessoas que são verdadeiros mestres na sua arte. Mas hoje eu tenho um prazer muito especial, porque hoje eu falo com uma professora de verdade, e que foi minha professora na época ainda do ginásio, lá no Colégio Liceu de Uberlândia. Yara Costa Arantes Porto. Dona Yara, a senhora nasceu no Espírito Santo e formou no Rio de Janeiro, né? Foi. O que é que trouxe a senhora para cá? Para aqui? Ah, é uma história que dá um romance. É o seguinte, eu nasci... Ou deu um romance. Deu um romance, né? Eu nasci em Cachoeiro, Itapemirim, que é a terra do Roberto Carlos também, né? E meu pai era comerciante em Cachoeiro. Depois de um certo tempo, ele ficou assim bem, situado bem, etc. Resolveu se associar a um amigo dele português e foi para o Rio. Ele era comerciante e ele foi, depois eu fui mais tarde, né? Mas nós fomos bem novas ainda para o Rio. E papai lá foi comerciante naquela rua da Alfândega, no Rio, que era 25 de março do Rio, né? E fui para o Rio, completei os estudos lá, segundo grau. Depois eu fiz vestibular para... Era a faculdade, era Lafayette, que tinha passado para a Universidade da Guanabara, quando tinha o estado da Guanabara, né? Estudei na Universidade da Guanabara e logo depois, mais no final, já passou para a UFRJ, né? Com a extinção da Guanabara. Formei em Geografia e História, mas sendo que eu me dediquei mais à Geografia. Depois eu conheci Galba, eu estou dizendo que dá um romance por isso, numa festa do Liceu, quando se apresentou a orquestra de Uberlândia no Centro Mineiro, na cidade. Então a gente Isso foi no Rio? Foi no Rio. Eu já estava no Rio, né? Aí estava estudando, etc., estava no último ano. Conheci Galba nesse Centro Mineiro, sendo a orquestra do Nicolau Suzimbeck, aquela turma toda, né? E eu o conheci no salão de festa. Mas depois que terminou a orquestra, o show, começou a dançar, naquela ocasião os rapazes vinham tirar a gente, né? Então ele me tirou para dançar, estava cheio de gente, mas eu fui escolhida, né? Tirou para dançar, etc. E dali começou, né? Romance, aquela coisa toda. Depois eu conheci Dom Faustinho e seu Milton, e nós namoramos algum tempo. Mas quando ele falou que vinha para Uberlândia, que ele tinha terminado engenharia e estava fazendo especialidade em rodovias, e que naquela ocasião não tinha mestrado em doutorado, tinha especializações de 1 ano. Então você estudava 1 ano, fazia a prova, terminava. Então ele fez 2 especializações, rodovias e ferrovias. Aí quando ele estava terminando a rodovia, ele me disse que vinha para Uberlândia. Eu falei, nem que eu não vou para Uberlândia de jeito nenhum, aquele fim de mundo, não vou mesmo. Já estava bem habituada no Rio e tudo, né? E ele falou, mas eu vou para lá, eu quero ir para lá, porque minha família está lá, meu pai tem colégio. Então terminamos, né? Depois, um belo dia, encontramos por acaso na rua. São esses acasos que parece que vêm para a gente, né? Encontramos na rua, eu já tinha arrependido de não vir para aqui, e ele também tinha pensado em ficar no Rio. Reatamos o namoro, etc. Logo depois casamos, né? Eu morei no Rio 3 anos, casado, no Leblon. Aí eu lecionava, eu dava aula, eu estava terminando a faculdade,
lecionei naqueles 2 colégios mais da elite, em Copacabana, que era o Melo e Souza, e o outro era o ginásio, era Malé Soares. Eram os 2 colégios, dava aula de geografia, etc. E decidimos vir para Uberlândia. Aí viemos de jipe para Uberlândia, naquela ocasião era muito bonito ter jipe, né? Nós viemos de jipe. Não, porque é o que chegava também. É o que chegava, mas também era o jipe, eu não me lembro que era o jipe Williams, eu não sei que jipe era. Eu sei que usei esse jipe no Rio e viemos para Uberlândia de jipe. Aqui chegando, foi aquela coisa horrível, porque estrada de terra, né? Até aqui. Que ela falou, não, eu ainda vou trabalhar no DNR, vou construir essas estradas, brincando. E futuramente ele construiu mesmo, ajudou, né? Pois bem, e aqui em Uberlândia eu cheguei, fui muito bem recebida pela família do seu Milton, que eles são maravilhosos. A dona Faustinha foi uma verdadeira mãe para mim, seu Milton pai. Me deram todo o apoio, me apresentaram as amigas, assim, os contemporâneos de Galba que estavam casados, né? Várias amigas. A dona Faustinha fez festa na casa dela para me apresentar a sociedade a ela, o pessoal que eu poderia conviver mais. Então eu não tive aquele problema que muitas pessoas que vêm de fora dizem que o berlandês não recebe, né? Fechado demais. Eu não tive esse problema. Comecei a frequentar, a gente frequentava aqueles bailes com smoke, né? Vestido longo, tão bonito que eram, né? E aí aqui, depois eu tive 4 filhos. Mas os meus filhos são uberlandinos, né? Não são uberlandeses, porque eles iam nascer no Rio, que eu tinha RH negativo, naquela ocasião não tinha remédio, etc. Então, os filhos foram nascendo e eu parei de trabalhar, não tinha condição, né? Aqui mesmo, quando eu cheguei, eu não trabalhei, não, tinha que me habituar, ambientar, conhecer tudo, né? E aí eu tive 4 filhos, mas eu sempre fui assim, eu não sei se eu era questionada não, porque quando eu vim para aqui, mulher não usava calça comprida. Eu usava. Uma vez eu fui tomar um cafezinho na esquina, assim, que isso? Você não pode tomar cafezinho. Quer dizer, umas coisas assim que ainda era. A televisão também não tinha ainda, né? Estava começando. Hoje a televisão faz como se transforma o país todo num só, né? Você não tem diferenças hoje regionais, né? Você conhece tudo, a moda chega. Eu chegava do Rio, algumas amigas minhas, acho até ruim falar essas coisas, mas foi da época, né? O que está usando no Rio? Veja você. Eu usava calça comprida, o pessoal achava estranho isso. Mas depois foi pouco tempo, né? A evolução foi chegando. E aqui em Uberlândia, quando eu vim para cá, só tinha 2 professores formados em geografia. Era eu e uma esposa de um médico. Então eu fui muito procurada pelos colégios, mas não podia assumir. Eu também comecei a trabalhar no liceu, né? Logo que eu comecei a trabalhar no liceu, me dediquei. Cheguei a ser diretora do ginásio, de curso normal, ginásio, né? E diretora também do curso primário. E aí eu fui fazendo, eu comecei a ter amizade com as freiras, muito grande, através de seu Milton, e fui convidada. Não, nesse meio tempo foi o colégio estadual, mas eu não fui professora nomeada. Eu fui ficar, mas eu fiquei só uns 2 anos ali naquele Bueno Brandão. Saí porque as freiras estavam me chamando, a irmã Ilá, que é muito minha amiga, e a irmã Odelce, nessa ocasião também, que eu fiz essas grandes amigas, me convidando porque o curso de geografia estava precisando de professor, principalmente da área de humanas. E eu fiquei naquilo, mas eu não posso assumir, com um menino pequeno, a minha mais nova tinha 2 anos, né? Mas depois eu resolvi. Falei com o seu Milton que eu ia, o seu Milton achou muito certo, continuaria no liceu e lá. Aí eu entrei para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né? E continuando no liceu, até 72 que o liceu terminou, foram 40 anos, né? E eu já estava na universidade desde 71. Fiquei lá na faculdade, lecionando geografia, com a primeira turma de geografia. Quer dizer, eles já estavam, eu peguei o 3º ano, né? Que eram 4 anos. E aí então já estava no término, mas fiz grandes amizades. E esses meus alunos dessa época são professores hoje da universidade. Quase todos são professores, entendeu? Foram meus alunos. Quer dizer, uma coisa assim bonita, né? E são muito meus amigos todos, sabe? Inclusive eu frequento a universidade também, o curso. Mas depois, então, com a federalização, aí continuei lecionando. Tinha 2 cursos, tinha Estudos Sociais, Geografia e História. Eu lecionava em todos eles. Aí quando chegou o problema da federalização, que foi mais ou menos em
72, não sei se foi 72, 77. Não, foi 77, né? Aí a irmã lá me falou, etc. Então nós fomos escolhidas, algumas professoras que já tinham prática, etc., para formar o currículo para a universidade. Então nós trabalhamos durante um ano, cada curso uma professora, sabe? E aí nós passamos em 77, mais ou menos, 77, para a universidade, né? Mudamos para lá, de início foi muito mal aceito, tinha o pessoal engenheiro que não nos aceitar, mas depois ficou muito bom, porque eu tinha a Galba que lecionava lá, eu era outra, então era um casal que fazia união. E a gente lutou muito, etc. Hoje, o curso de Geografia está considerado um dos melhores do Brasil, não sei se você está tendo conhecimento disso. Está muito adiantado, tem uma série de cursos ligados a ele, sabe? Cursos modernos, a parte de mestrado e doutorado, excelência. Ele é considerado um dos melhores do Brasil de Geografia. Nós amassamos a lama inicial, né? Que a gente não tinha concurso, a gente escolhia os professores para o currículo, sabe? Era aquela luta que foi normal. Depois dos concursos, essa coisa toda. E na universidade, eu pude desenvolver bastante esse meu lado de gostar da educação, etc. Eu fui muitas vezes chefe de departamento de Geografia e coordenadora de curso. Tinha muita amizade com o pessoal, justamente, o professor Antonino, todos os outros da época, né? O professor Gladstone, né? E depois, bem mais adiante, eu cheguei a ser vice-diretor do CEAR, junto com o professor Pires, que você falou, né? E aí continuei até eu sair, né? Aí Galba, nessa ocasião, também ele trabalhava no DNR, ele foi auxiliar, depois foi chefe. Nessa ocasião, o DNR, o chefe do DNR era também chefe da Polícia Rodoviária, eu não sei mais, eu acho que era da Polícia Rodoviária, hoje já é diferente, porque hoje é o DENIT, né? Mudou justamente, etc. Mas a Galba aí resolveu, os dois trabalhamos muito nessa parte, ele dava aula de rodovias, estradas, sabe? Os alunos falavam que muitas vezes passavam em concurso por causa dele. Era um professor muito querido, porque era um professor bom, humano, né? E aí foi a vida toda. Quando eu aposentei, eu justamente aposentei logo depois que fui diretora, que aí fui vice-diretora, né? Aposentei com saudade, mas tinha que sair também, porque Galba foi governador do Rotary nessa ocasião, já tinha tempo para aposentar, porque contou minhas aposentadorias, todas as épocas, todo dia que eu trabalhei, né? Então eu aposentei em 93. Você vê quanto tempo já, hein? Mas eu vou muito lá, estou com os meninos, vejo progresso, a gente agora está escrevendo, estou tomando parte, mas eu viajo muito, não posso muito tomar parte, está se escrevendo a história da geografia, sabe? Mas é isso, a minha vida é essa. Bem, por hoje nós vamos ficando por aqui, mas nós continuamos conversando com a Dona Yara na segunda parte desse nosso Papo Gerais no próximo programa. E vamos relembrar boas passagens do nosso inesquecível Colégio Liceu de Uberlândia. Até lá. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe mais do nosso programa pelo site www.uberlandiadeontensempre.com.br ou envie suas sugestões pelo e-mail close@close.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.